Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mau humor. Que é uma coisa que não atinge quase ninguém, né, gente? Se inclui todo, assim. Mas vamos lá, vamos conversar sobre isso. O livro de apoio dessa palestra é A Eterna Busca do Homem, do Yogananda. Tem matérias bem interessantes aqui, palestras e conteúdos para reflexão muito importantes. Importantes para o autoconhecimento da gente, importante para a gente aprender a lidar com as nossas próprias emoções, porque o grande desafio da nossa vida é lidar com a gente mesmo. É aprender a se conhecer, é aprender a conhecer os nossos limites, as nossas potencialidades. Esse que é o grande desafio. E para começar, eu gosto de começar com uma definição, né? O que é mau humor? Poxa vida, coisinha difícil de definir. Mas todo mundo sabe o que é. Basta tu botar o olho numa pessoa mal-humorada e tu diz, sim, tá azedo. Não dá pra chegar perto hoje. É fácil a gente perceber, né? É muito fácil a gente perceber no outro o mau humor. E é muito difícil a gente perceber na gente, né? E eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Quem aqui é mal-humorado? Ninguém? Todo mundo bem humorado? Mas que maravilha! Tem uma corajosa ali que se definiu. Eu também sou mal-humorada. É que o mau humor, gente, muitas vezes ele é definido por uma situação na vida da gente. E eu, até bem pouco tempo, pensava que eu não era mal-humorada, de jeito nenhum. Mas, no meu trabalho, os meus colegas diziam que não dava para falar comigo antes das 10 da manhã. Por que será? Então assim, eu chegava lá assim, quieta, muda, não queria papo, não queria assunto antes das 10. Aí às vezes alguém vinha brincar comigo e depois, desculpa, esqueci que não são 10 horas da manhã ainda. Pessoa bem humorada, né, gente? Cedo da manhã, parecia até que eu era a única pessoa que levantava cedo, né? 7 horas já tinha que estar no hospital, já vestidinha, pronto para começar meu plantão, e quieta, muda, calada, rosto fechado. Que culpa o resto do mundo tem que eu tenho que levantar cedo? Cada um tem o seu gatilho. Pode ser o calor, o sono, a fome, qualquer coisa. Ou um dia simplesmente que nada deu certo. Aí deu, né? Aí cai a casa. Aí a gente já fica sisudo, já fica fechado, já não quer assunto, parece que nada mais vai dar certo. Vou ler aqui um trecho do livro do Yogananda que ele fala sobre o mau humor para a gente começar a nossa conversa. Não é fácil definir o mau humor, mas você sabe o que é. Quando está mal-humorado, seu comportamento não é natural. Você não é a pessoa que deveria ser. O resultado final é que você se sente arrasado. E que bobagem é ficar infeliz por sua própria iniciativa. Ninguém gosta de infelicidade. Porque se não se analisar, da próxima vez que estiver de mau humor, o que vai acontecer com a gente, né? Você verá que está, por sua própria conta e obstinação, fazendo-se infeliz. E quando está assim, os demais da sua volta sentem o seu desagradável estado mental. Onde quer que você vá, você se revela sem falar. Porque a má disposição carrega as vibrações em seu olhar. E quem o encara percebe o negativismo ali registrado. Vendo sentimentos sombrios refletidos em seus olhos, as pessoas sentem repulsa e querem ficar longe das vibrações desarmônicas. Você precisa eliminar o mau humor do espelho mental antes que você possa eliminar seus reflexos no olhar. Bem interessante isso, né? Porque a gente acaba se revelando, por mais que tu não queira falar com ninguém, as pessoas sentem aquela energia hostil que a gente acaba emanando através da nossa aura, que é aquele nosso não querer, aquela nossa irritação, aquela nossa repulsa pelas outras coisas, pelas outras pessoas, as outras pessoas percebem isso e se afastam da gente. O mau humor, a pessoa mal-humorada, ela é isolada. Primeiro por si própria, porque ela não quer conversar com ninguém, ela não quer compartilhar nada com ninguém. Segundo, porque as outras pessoas também não querem compartilhar essa energia. Quem é que gosta de ficar ao lado de uma pessoa mal-humorada? Aí tu faz um comentário, poxa, que dia lindo. Será que vai chover? Não sei.
Pronto, acabou aí o assunto, né? Aí tu desanima, depois de uma segunda resposta fechada, acabou. Tu não quer mais nem tentar. E aí as pessoas vão se afastando. E aquele estado que era para durar algumas horas, alguns dias, de tu ficar macambuzo, fechado, sisudo, acaba virando muitas vezes um estado permanente na vida da gente. E aí, sem amigos, sem com quem compartilhar, sem com quem conversar, esse estado de mau humor não vai ser permanente, gente. E aí, onde é que tu vai encontrar forças para ser bem-humorado? Onde é que tu vai encontrar apoio? Com quem tu vai conversar? Depois que tu ganha o rótulo de mal-humorado, as pessoas se afastam, já era. Para te reconquistar a confiança das pessoas e te mostrar diferente, tu vai ter que fazer um trabalho muito intenso, primeiro dentro de ti e depois lá fora. O que acontece nessa época do ano? Vocês notaram que as pessoas estão mais irritadas, né? Todo mundo estressado, chega final de ano comprar presente. Chega nas lojas, loja cheia de gente. Calor, cansaço, ônibus atrasado, trânsito lento. E a gente louco para chegar em casa, tomar um banho, fazer um chimarrão, sossegar. E ainda tu tem que ir no supermercado, tu tem que ir numa loja, e tu tá cansado, tu não aguenta mais. Cada um tem o seu motivo para perder o bom humor. E por aí a gente vai. Aí a gente olha para o rosto das pessoas, as pessoas também estão com o rosto fechado, porque elas também estão cansadas, porque elas também estão estressadas. E porque essa época de final de ano também é uma época que mexe muito com o nosso emocional. A gente tem, a maioria de nós tem esse hábito, eu faço isso, de fazer um balanço do meu ano. Quando chega lá por dezembro, a gente começa a repensar as metas que a gente tinha. Isso é clássico, né? Em janeiro a gente faz as metas para o ano todo, lá no primeiro do ano. Lá por dezembro a gente começa a ver o nosso balanço, as nossas perdas e ganhos. O que eu conquistei, o que eu perdi, o que eu cheguei perto, o que eu consegui, o que eu não consegui, o que eu nem me lembrei de tentar. E aí a gente fica muitas vezes frustrado, né? Poxa vida, eu tinha me prometido aquela viagem, não consegui fazer. Tinha prometido que eu ia vencer meu mau humor, não consegui, continuo mal-humorada pela manhã. E aí a gente vai ficando cansado, estressado, e muitas vezes a gente fica também decepcionado com a gente mesmo, porque a gente não conseguiu cumprir as metas que a gente se impôs. Aí a gente fica jururu até depois do Natal. Depois do Natal, o ano já passou mesmo, agora vamos para o ano que vem, vamos em frente. Aí a gente começa a traçar as metas para o ano seguinte. Bom, ou a gente aprende a cumprir as nossas metas para não ficar triste, ou a gente vai ter que fazer balanços mais periódicos, tipo de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, para não acumular essas brigas com a gente todas para o final do ano, né? Porque senão não dá, a gente vai chegar sempre no final do ano estressado. Também é um período que mexe muito com o nosso emocional, porque a gente começa a lembrar daqueles que a gente já perdeu pelo caminho. Já perdeu não, aqueles que se afastaram temporariamente da gente, que já retornaram para o plano espiritual. Essa época de Natal, ela tem muito isso de final de ano, da gente começar a ficar pensando naqueles que já retornaram. E aí muitas vezes a gente começa a se sentir triste, angustiado, começa a sentir saudade, sentir falta da pessoa, e aí já vai deprimindo um pouco mais o nosso emocional. Todo mundo tem os seus dias ruins. Todos nós temos o nosso dia de ficar de mal com o mundo. Mas parece que isso virou uma coisa socialmente aceita. Tanto que a gente pergunta quem é mal-humorado. Uma pessoa teve coragem de dizer que era mal-humorado, o resto não era. E eu duvido que vocês não tenham um dia ruim, gente. Todo mundo tem isso, é normal. Bom, agora tem uma gata aí na internet que ficou famosa e a dona dela ganhou horrores de dinheiro por ela ser mal-humorada. Eu não lembro o nome da gatinha, mas tá aparecendo em tudo que é lugar. E a gata com uma cara fechada. Até é engraçadinho no bichinho, né? Mas, poxa vida, o mau humor acabou sendo uma coisa socialmente muito aceita. Só que tem perigo por trás disso. O mau humor também é um dos indicadores principais da distimia, uma forma leve de depressão prevalente em 5% da população mundial. Então, aquela depressão socialmente aceita, aquela irritação, aquele mau humor que todo mundo acha normal,
pode ser um indício de uma depressão. Se for um estado persistente, se for algo que a gente não consegue sair, e tu acaba sempre encontrando no teu dia a dia motivos para ficar irritado, mau humor, muita atenção aí, gente. Sem tratamento, ela evolui para depressão crônica em 80% dos casos. Não é uma coisa tão inofensiva assim, não. E é difícil a gente se perceber como um pré-depressivo ou com um estado de depressão leve. A gente não percebe isso. Quem muitas vezes percebe, poxa vida, essa criatura está sempre de mau humor, o que está acontecendo com ela? Pode estar enfrentando um problema financeiro, um problema emocional, um problema no trabalho, problemas com a família, desestrutura muito a gente, acaba deixando a gente bem abalado pelo período, mas o que a gente tem que repensar nas diferenças é eu estar mais quieto, mais calado, porque eu estou enfrentando um problema, uma coisa pontual, uma coisa que é agora, do que um estado permanente de mau humor, um estado constante de mau humor. Porque esse estado constante de mau humor nos agride muito, gente. É um estado constante de infelicidade. E eu acho pouco produtivo isso, para não dizer tolo, a gente se agredir dessa maneira. Porque a gente parece uma criança empurrada, né? Não saiu do jeito que eu queria a brincadeira, então não brinco mais. Não quero nem conversar com ninguém, não quero assunto, não quero papo, não quero nada. A gente acha que uma criança não. E aí, pra gente mudar isso? Como é difícil a gente sair desse estado de mau humor, né? Acho que um dos maiores problemas que a gente enfrenta é acabar, por ao longo do tempo, acabar considerando esse estado de mau humor normal. Normal não é, gente. A gente pode ter um momento de tu ficar irritado, ter um momento na tua vida que tu tá cansado, que tu tá estressado, que tu tá enfrentando um problema. Mas se isso acaba virando uma constante na tua vida, não é normal. E a gente tem que procurar se conhecer. E aí, o que faz para enfrentar isso? Vamos remexer no nosso baú, né? Tem que descobrir o que está causando o meu mau humor. Qual é o problema que eu não estou enfrentando? Qual é a dificuldade que eu não consigo lidar na minha vida? Pessoas, muitas vezes, que têm esses estados frequentes de mau humor, elas expressam ou se escondem de uma dificuldade atrás do mau humor. Ou de uma deficiência que ela tem, uma dificuldade, alguma coisa que ela não consiga lidar atrás do mau humor. Quem nunca viu, na minha geração, isso era mais comum, eu estou com 40 anos agora, os meus pais, muitas vezes, quando a gente ia fazer uma pergunta para eles, principalmente para o meu pai, assim, ele fechava a cara, não sei, Guilherme, me faz pergunta boba. Ele não sabia a resposta. Aí ele se escondia atrás do mau humor para não me dizer que ele não sabia. E a gente faz isso também, gente. A gente afasta os outros, às vezes, com o nosso mau humor, para a gente não revelar as nossas fragilidades, as nossas deficiências, as nossas carências, para a gente continuar mostrando para o mundo uma pessoa forte, uma pessoa decidida e uma pessoa distante. A indiferença que a gente acaba demonstrando nesses momentos acaba se virando contra a gente, porque a gente acaba se isolando e ninguém quer ser essa ilha. O ser humano não foi feito para viver sozinho, a gente é um ser sociável. E a gente foi criado para viver em comunidade, uns apoiados nos outros. Quando a gente acaba se isolando, a gente perde esse afago, esse carinho de estar próximo, de ter um outro que te compreende, de saber como é que tu tá, de entender o nosso mau humor momentâneo, mas não o nosso estado frequente de mau humor. Eu falei antes sobre a distimia, né? Que é uma coisa que a gente ouve falar muito pouco. A distimia é uma palavra que vem do grego, ela significa mau humor. E durante muito tempo ela foi usada para caracterizar a pessoa mal-humorada, a que está sempre irritada e de mal com a vida. Garfield, né, gente? Sempre de mal com o mundo. Hoje em dia esse termo é usado para caracterizar um estado de depressão leve, o início de um estágio de depressão mais grave que a gente precisa estar atento. E isso está sendo muito comum em adolescentes. Muita atenção quem tem filhos adolescentes que de repente começam a mostrar aquele comportamento irritado, isolamento social, só quer ficar na internet, não quer conversar com as pessoas.
Aí a gente pensa assim, é o estado de adolescência, os adolescentes são assim, eles têm essa tendência a se isolar, mas pode também estar embutido aí um estado depressivo, um estado de doença, que se a gente não começar a tratar logo no começo, de perceber o que está acontecendo, cada vez vai se agravar mais. E aí depois para a gente tratar fica muito mais difícil. Isso tem a ver com o nosso padrão de vida, a gente está mais distante, a gente deixa os nossos filhos mais distantes da gente. E isso também está se refletindo na forma como eles estão encarando a vida. A gente está tendo agora problemas na adolescência e na infância que a gente antigamente só tinha em idosos. A gente está vendo crianças com depressão, a gente está vendo crianças com sobrepeso, a gente está vendo crianças com diabetes, a gente está vendo crianças hipertensas, crianças e adolescentes. E isso tem a ver com o estilo de vida que a gente tem. Isso tem a ver com a vida que a gente leva, com a vida que a gente ensina os nossos filhos a levar. A adolescência é um estágio complicado que a pessoa está formando a sua personalidade. Então ela vai passar por oscilações de humor, oscilações hormonais que vão interferir muito no humor. Mas também a gente precisa estar bastante atento para esse passo, para que ela não venha desenvolver uma depressão logo no início da vida adulta, em função de uma desatenção de alguma coisa que passou batido lá na adolescência, que a gente deixou passar. E para se livrar do mau humor? O que faz para se livrar do mau humor? Remover a causa, gente. A gente tem que ir lá no fundo da gente procurar o que está me causando mau humor, por que eu estou ficando assim, o que está acontecendo comigo. E aí, gente, não pode ter medo de fuçar nos processos da gente. Não pode ter preguiça de ficar se enfrentando. É mais fácil deixar assim, deixa como é que está, outro dia eu penso nisso. Não. Se a gente quer mudar, tem que enfrentar os nossos processos, tem que fazer isso agora. O que está me levando para isso? O que causa isso em mim? O que está me faltando? O que está demais para mim que eu não consigo lidar? Vamos lá, vamos ter que remexer. O homem conhece muito sobre o universo. O homem conseguiu conquistas assim inéditas no campo da ciência, da tecnologia. O homem foi ao espaço, ele conquistou a Lua, ele está em busca sempre de inovações. Cada dia a gente abre a internet, o jornal, tem pesquisas novas sobre isso, sobre aquilo, mas o homem não conhece nada sobre si próprio. O homem não consegue muitas vezes saber o porquê das suas dores. A gente, às vezes, foca a nossa atenção no mundo para a gente não se conhecer. Porque dá trabalho, porque dói, remexer nos nossos processos, nas nossas lembranças, nas nossas coisas. Aquelas coisinhas que a gente vai ao longo da vida empurrando para debaixo do tapete. Bom, se a gente quer mudar, vamos ter que levantar o tapete. Vamos ter que puxar essa sujeirinha de volta, vamos ter que ver o que é que a gente escondeu ali, vamos ter que enfrentar. Não tenha medo de se conhecer, gente. A gente tem um medo profundo do nosso oculto, das coisas que estão dentro da gente. E isso é uma das coisas que mais entrava no nosso processo de autoconhecimento e de autolibertação. O medo que a gente tem de se conhecer. Mas e se eu não for aquela pessoa que eu acho que eu sou? Eu tenho tantos defeitos, e se os outros descobrirem que eu tenho esses defeitos, o que vão pensar de mim? Isso não é com o outro. Isso é com a gente. Todos nós temos o potencial de anjos, de seres iluminados. A gente só precisa ter coragem de ir lá dentro da gente buscar esse potencial, de trazer esse lado da gente para fora. Só que para isso a gente vai ter que remexer nas nossas cacas, né, gente? A gente vai ter que procurar nos nossos medos, nos nossos recalques, a gente vai ter que enfrentar as nossas limitações, a gente vai ter que rever os nossos conceitos da vida. E não adianta nada chegar e dizer assim, eu nasci assim, eu sou assim, uma coisa meio Gabriela, assim, não. Vamos lá, vamos se enfrentar. Desde o momento que a gente chega aqui no plano espiritual até o momento que a gente parte, a gente está em constante processo de mudança. Quando a gente emperra e diz eu não vou mudar mais, a gente cai nessas armadilhas do mau humor, da preguiça mental de se conhecer, de ficar quieto num canto, de se isolar, e aí as coisas tendem a só piorar. Depressão é só uma das coisas que pode nos acontecer. Solidão dói muito mais, viu, gente?
Yogananda disse uma coisa bem interessante: as mudanças de humor são como câncer, corroem a paz da alma, e é por isso que o homem mal-humorado não consegue livrar-se das dificuldades. É verdade, a gente quando começa com um problema e se deixa dominar pelo problema e se deixa levar pelo mau humor, poxa vida, aí aquele estado dura infinitamente e a gente não consegue se livrar. Quando a gente tenta virar a página e ir em frente, bom, não posso fazer nada hoje, paciência, então vamos embora. Amanhã a gente acha uma solução. Quando a gente se distrai e tira a tua mente do problema, a solução aparece. E às vezes é uma coisa bem simples, mas que a gente não estava conseguindo enxergar. Você pode dominar os humores. Decida-se que não vai mais ser temperamental. Analise as causas e tome providências construtivas. Não seja indiferente e não se deixe dominar pelo medo ou pela preguiça mental de procurar as causas. As alterações de humor embocam os sentimentos e a compreensão, impossibilitando a convivência com os outros. Isso é uma coisa bem fácil de a gente ver, né? A gente não consegue conviver com uma pessoa que está eternamente em estado constante de mau humor. A gente não consegue conviver, não há como. E a gente instintivamente, por proteção, se afasta. Porque cria uma aura doentia em volta da pessoa mal-humorada. E quem nunca teve um chilique, nunca teve um piti? A gente tem. Então, nesse momento, a gente também para fazer a nossa, junto com a nossa reflexão de final de ano, quantas vezes as pessoas da minha convivência, minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho, as pessoas que eu amo, as pessoas próximas a mim, tiveram que conviver com o meu mau humor durante esse ano. Pergunta inquietante, não? Porque a gente se incomoda com o mau humor dos outros, mas enquanto os outros têm que conviver com o nosso mau humor, quando é a gente está de mal com hoje eu estou de TPM, hoje é calor, hoje é isso, hoje é aquilo, estou sem grana, estou com fome, estou com sono. A gente sempre acha uma desculpa para o nosso mau humor, né? E os outros que aguentem o nosso mau humor. Acho que não é bem assim, né, gente? Vamos começar a procurar, em primeiro lugar, no fundo do nosso coração, pedir perdão a todas as pessoas da nossa convivência pelo nosso mau humor. Porque em algum momento da nossa vida ao longo desse ano, a gente se deixou levar pelo desânimo, pela vibração ruim, deixou-se levar pelo lado mais fácil, que é se irritar e virar as costas para os problemas, simplesmente se deixando levar pelo mau humor, pela vibração negativa. A gente precisa aprender a conviver com isso, faz parte da vida. Nem sempre tudo serão flores, mas a gente tem que conviver com esses fins também. Bom, gente, por hoje é só. Nossa conversa fica por aqui.